O assunto da nossa aula de hoje, sexto ano, são as misturas sólidas. Nós já estávamos fazendo nossa atividade prática em sala de aula, né, sobre as misturas. Então, hoje a gente vai, dar um foco especial para as misturas sólidas. Da mesma forma como nós misturamos os líquidos ou sólidos aos líquidos, a gente pode misturar sólido com sólido. E aí, a diferença é que a gente vai conseguir perceber essa mistura por causa das substâncias serem sólidas, né? Então, vou dar um exemplo para vocês, ó. Eu tenho aqui, ó, duas castanhas, né? Aqui pelo formato a gente já consegue perceber muito claramente que uma é bem diferente da outra. Se eu junto as castanhas no mesmo potinho, ó, no mesmo recipiente, tampar para poder agitar. Se eu misturar as castanhas, né, fizer um mix de castanhas aqui, e a gente ao observar, né, pelo formato das castanhas, eu consigo perceber a diferença entre elas. Então, aqui nesse mix, eu formei uma mistura de sólidos, né? Nesse caso aqui, um sólido à base de castanha. Eu dei um exemplo para vocês ali no texto de hoje, que é sobre uma pedra bem conhecida nossa, né? Que provavelmente tem alguma coisa aí na casa de vocês, que é o granito. O granito é uma rocha formada da mistura de 3 componentes. E eu citei os 3 componentes ali, ó. No caso do granito, a gente tem a presença do quartzo, do feldspato e da mica. E a gente consegue perceber os grãozinhos quando a gente olha para essa mistura de granito. Então, coloquei uma imagem aí para vocês observarem, né? Os pontinhos de cor diferentes são os minerais diferentes que se juntaram para poder formar o granito. Claro que tiveram condições diferenciadas na formação dessa rocha. Variação de temperatura, pressão, milhares e milhares de anos, né? E aí a gente busca uma outra informação importante para nós, que é o processo de formação das rochas. A gente tem 3 tipos de rochas diferentes. Nós temos as rochas magmáticas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. Quando nós falamos de rochas magmáticas, a gente tem que lembrar da atividade vulcânica. Então, rochas magmáticas são aquelas originadas do magma, né, que foi expelido lá pelo vulcão. Esse processo pode ter acontecido dentro do interior da Terra, e aí nós chamamos de rochas intrusivas, ou esse magma pode ter saído para a parte de fora, e a gente chama de rochas magmáticas extrusivas, né? E aí a gente tem exemplos de rochas magmáticas. O granito é uma delas, né? Mas a gente tem outras rochas ainda. Além das rochas magmáticas, nós temos as rochas sedimentares. Para saber o que é rocha sedimentar, a gente precisa saber o que é sedimento. Imagina que hoje deu um vento muito forte. E aí, quando o vento terminou, a gente percebeu que na nossa calçada ficou aquele monte de folha, pedaço de papel. Então, o sedimento é exatamente essas partículas que são carreadas de um lugar para o outro, ou pela ação do vento, ou pela ação da chuva. Com o passar do tempo, ele vai se acumulando em cima de determinada superfície. Pode ser em cima de uma rocha, por exemplo, né? E aí vem o vento, vem a chuva, leva para um lado, vai para o outro, junta de um lado, junta do outro. Então, essa combinação de substâncias vão formar o sedimento e com o passar do tempo, aumenta a temperatura, diminui a temperatura, toma sol, toma chuva, as condições do ambiente, então, vão dar origem a um tipo de rocha que é formada por várias camadas, né? E que são as rochas sedimentares. E por último, tem as rochas do tipo metamórficas. Metamorfismo significa mudança, significa transformação. Então, alguns fatores fizeram com que as rochas que eram magmáticas por ação, né, do tempo, da temperatura, da pressão, fossem modificadas e virassem outro tipo de rocha, né? Por isso elas são chamadas de metamórficas. Então, em relação a esses 3 tipos de rocha, eu pedi para que vocês fizessem uma pesquisa, não quero nada muito extenso e não é nada diferente disso que eu estou falando. Eu coloquei um videozinho aqui do YouTube para vocês assistirem, né? Que é um videozinho ilustrativo e bem bacana para aprender e não esquecer mais.
mais, né, disso que a gente está falando aqui, e que também aborda o tema que é a mistura de sólidos, tudo bem? Depois de assistir o vídeo, né, aí vem a pesquisa, onde eu pedi tipos de rocha, que é para fazer no caderno, aí que vem a parte escrita no caderno. Façam um cabeçalho com o nome de vocês, para eu poder identificar depois a atividade, e façam uma pesquisa pequena, não é nada grande não, sobre rochas magmáticas, metamórficas e sedimentares. Vocês podem citar como elas são formadas, como essas rochas são formadas, os exemplos dessas rochas, né? E para que elas servem, onde elas são utilizadas. Então, se vocês abordarem esses 3 aspectos, a informação de vocês vai estar completa, tá bom? Se tiver desenho, vocês quiserem ilustrar, melhor ainda, tudo bem? Vamos partir então para outra parte da nossa aula. Nessa outra parte da nossa aula, eu pedi o seguinte: eu pedi que vocês respondessem algumas coisas sobre essa mistura de sólidos. Aí eu perguntei o seguinte, ó: que relação existe entre a erupção vulcânica, a rocha e os solos? Eu já disse aqui, né, que a erupção vulcânica deu origem a um determinado tipo de rocha, e a partir da formação dessas rochas e da ação do vento, do sol, da chuva, a gente vai ter a formação dos solos. Então, se você fez uma pesquisa bem feita, você vai ter facilidade de estar respondendo esses questionamentos. Depois eu perguntei, ó, escolha uma rocha comum que você tem na sua casa ou próximo, né, da sua casa, e tô pedindo para você fotografar, né? Ah, na minha casa tem uma determinada pia que é feita de uma rocha. Tira a foto da pia, de um pedaço da pia, né? Ah, não, na minha casa o piso é formado de uma determinada rocha, de uma determinada pedra, tira a foto lá. Ah, o calçamento da frente da minha casa, né, também é formado de pedra. Então escolha um deles para você fotografar. Depois eu pedi para você dizer para mim, essa rocha que você fotografou, que tipo de rocha que ela é? Ela é uma rocha magmática? Ela é uma rocha sedimentar? Ela é uma rocha metamórfica? Se você pesquisou e deu exemplos, você sabe para que serve. Então, você precisa fazer a pesquisa para conseguir responder os questionamentos seguintes, tá bom? Depois eu perguntei quais os minerais que formam essa rocha. Por exemplo, se a rocha que você fotografou é o granito, você já sabe que ele é composto de quartzo, feldspato e mica. Mas se a rocha não é o granito, o que tem ali? Que mineral que formou aquela rocha? Tá bom? Aí precisa pesquisar para poder responder. Aí, a mistura desses sólidos é uma mistura homogênea ou é uma mistura heterogênea? Lembrando que a mistura homogênea a gente olha e não consegue diferenciar o que foi misturado. E na mistura heterogênea eu misturo e consigo perceber os componentes, tá? Então é mistura homogênea ou é mistura heterogênea? Responde aí, tá bom? E depois na 3 eu pedi exemplos, né, de aplicação. Aonde eu posso usar uma rocha magmática? Serve para fazer uma mesa? Serve para fazer piso? Serve para fazer escultura? Então, eu quero saber aonde são aplicadas, onde são utilizadas essas rochas. Aí, na letra A é rochas magmáticas, na letra B, rochas metamórficas, na letra C, rochas sedimentares. Na número 4, eu estou pedindo para você conceituar. Conceituar é dizer o que é. O que é um mineral? Depois eu perguntei, o que é uma rocha? Então, são só 2 conceitos, tá bom? Na número 5, eu pedi para vocês colarem figuras de rochas ou minerais. Se você não tiver as figuras, você deixa essa sem fazer, tá bom? Não pode ir na rua em hipótese nenhuma, tá? É melhor deixar essa sem fazer e depois em outro momento, se você puder, você ilustra. Tá combinado assim? Depois, na nossa última aula de hoje, né, também é sobre misturas, só que aí já tem um nome diferenciado. Essas misturas chamam-se ligas, né? E aí eu disse o seguinte, ó, as rochas plurimineralógicas, pluri é porque é formada pela junção de vários minerais, como o granito, podem ser consideradas misturas naturais, né? Porque foram combinados naturalmente, não foi homem nenhum que fez essa mistura, e são constituídas por diversos tipos de minerais. O ser humano, no entanto, né, depois desse tempo todo, foi capaz de produzir várias misturas sólidas,
no seu benefício próprio. O homem percebeu que quando ele combinava minerais, essa combinação podia ser podia resultar em algo que era bom para ele, que servia para ele fazer alguma coisa, né? E aí, quando ele combinou essas substâncias sólidas, ele percebeu que ele descobria coisas, né? Então, por exemplo, ó, as ligas metálicas são desenvolvidas com a finalidade de melhorar as características que poderiam ser obtidas pelo metal usado isoladamente. Então, quando eu combino metais e formo ligas metálicas, eu tenho características que são melhores, né, que me ajudam mais do que quando os metais estavam sozinhos. Então foi útil para mim combinar esses metais. Eles facilitaram a minha vida. Então essas combinações são feitas na proporção, né, que elas favoreçam alguma atividade que eu estou desenvolvendo, né? Então uma dessas combinações, por exemplo, é o aço. E como é que foi formado o aço? O aço, então, é a junção, né? A junção de quê? Do ferro com o carbono. Então, tem condições especiais de temperatura para fazer essa mistura, tem condições especiais para a gente chegar no ponto que eu quero, tem proporções que eu preciso colocar mais de um, menos do outro, para poder eu chegar no ponto que eu preciso de cada uma delas. Aí vem o aço inoxidável, que é a mistura de carbono, ferro e outros metais, o latão, o bronze, e uma outra mistura chamada de amálgama, né? Ela era muito utilizada pelos dentistas para poder fazer a reconstrução dos dentes, né, nas obturações. Hoje elas quase não são utilizadas mais, porque essa combinação de metais, elas ficavam perceptíveis. Então, quando eu olhava um dente obturado com esse amálgama, eu via a cor lá dos minerais que foram. Aí agora essa amálgama ela é feita já de substâncias de resina que são quase da cor dos nossos dentes. Então, depois que o dentista faz essa reconstituição, dependendo, né, da mistura que ele faz com essas substâncias, a gente quase nem percebe que o dente foi obturado, né? Então, é uma questão estética. Então, essas combinações facilitaram e vêm facilitando a vida do ser humano, né? E trazem benefícios, é claro, né? Depois dessa parte de ligas, vem a nossa última atividade do dia de hoje, né? Aí o textinho não é para ser copiado, o que precisa ser copiado são só as atividades, tá bom? Aí vem o seguinte, ó, sobre as ligas metálicas, você vai responder alguns questionamentos, são poucos também, só 5. E aí eu perguntei o seguinte, ó, o que é uma liga metálica? Existe diferença entre ferro, aço e um inoxidável, né? Que diferença é essa? Eu perguntei ainda, tem vantagem numa lâmina de aço em relação a uma lâmina de ferro? Tem coisas que acontecem no ferro que não acontecem com uma lâmina de inoxidável. Então, eu quero que vocês percebam que mudanças são essas. E as discussões e a correção dessas atividades eu farei na nossa próxima aula do dia 14. Então, hoje vocês vão copiar apenas as atividades propostas, vão respondê-las, vão fotografar e vão postar para mim. Eu peço para que vocês evitem postar as minhas atividades no dia da aula de outro professor, porque é informação demais, então elas ficam muito misturadas. Então, se você não conseguir fazer as minhas atividades no dia de hoje, eu peço que você poste para mim só no dia da nossa próxima aula, que é no dia 14. Tá bom? Então, fiquem com Deus, vão se cuidando, né? Vamos fazendo a nossa parte, principalmente evitando sair de casa. Se for sair, né? Se for inevitável que vocês precisem sair, usem a máscara. Quando chegar em casa, tenham bastante cuidado com a higiene, né? Lavando bem as mãos com água e sabão, separando aquela roupa, aquele calçado que foi na rua. Nós já sabemos que Baixo Guandu registrou casos, né, positivos. Então, eu espero que vocês se cuidem, a gente vai se cuidando, vai se falando para a gente voltar a ter nossas aulas presenciais, que são essenciais para o nosso crescimento, tá bom? Um abraço grande, fiquem com Deus e até a próxima.